Ok. Boa noite, Ana Paula, enfermeira Ana Paula Brandão, boa noite. Givana Lopes, dirigente do Cine Saúde, que também é enfermeira. Boa noite. Boa noite. Em nome do Cine Saúde, a gente gostaria de, inicialmente, agradecer às duas companheiras, né, por ter aceitado esse nosso convite de participar dessa live que o Cine Saúde está promovendo, mais uma de várias que a gente fez, com o objetivo de levar informações, esclarecimentos a toda a nossa categoria. Então, nós queremos, em nome de toda a nossa direção, agradecer a vocês por terem aceitado o convite de fazer esse debate conosco, num momento muito importante que vive, muito importante ao mesmo tempo de muitas dificuldades que vive a enfermagem no mundo inteiro, né? Então, assim, para quem está nos acompanhando através do nosso Facebook, a gente gostaria de dizer que a nossa live ela tem uma programação, nós vamos fazer agora a abertura com a saudação inicial das nossas convidadas, e em seguida nós vamos fazer um debate em que nós vamos fazer uma pergunta para que uma convidada responda e a outra possa comentar. O debate todo, ele vai girar em torno de 4 perguntas, né? Cada convidada terá 5 minutos, tanto uma para responder como para comentar, de maneira que a gente não ultrapasse o tempo de 1 hora da nossa live nessa noite de hoje, né? Então, eu gostaria já de passar para nossas convidadas, aí fique à vontade, a que quiser começar primeiro, tem 3 minutos para fazer a sua saudação inicial à nossa categoria. Bora lá, doutora Ana Paula Brandão. Pode começar, Paulinha. Boa noite a todos e a todas, seguidores do trabalho do Cine Saúde Ceará. É um prazer estar com vocês nessa noite. Nós temos trabalhado muito afinco como enfermeiros, como auxiliares e técnicos de enfermagem na luta, né, contra o coronavírus. E temos discutido muito, né, o que estamos vivendo nesse momento de pandemia. Então, hoje eu acho que a gente vai debater assuntos importantíssimos aqui para você que vai nos dar aí o privilégio de estar nos acompanhando durante essa hora de debate. É um prazer imenso poder fazer a live com um sindicato tão atuante de luta. Nas minhas andanças pelo interior do estado, a gente escuta muitos relatos positivos da atuação do Cine Saúde, e com as duas representações, Marta Brandão e Givana, que é técnica de enfermagem e também enfermeira, assim como eu. É um grande prazer poder estar debatendo o que está acontecendo na nossa enfermagem nos dias de hoje. Um grande abraço, fica com a gente aqui nos acompanhando, que é muito importante. Givana? Queria saudar a todos, né, com uma boa noite e realmente dizer que eu me sinto lisonjeada, né, de estar participando dessa live, né, com essas duas pessoas maravilhosas, minha presidente, né, a presidente do meu sindicato, a Marta Brandão, e a Ana Paula Brandão também, né, a nossa presidente do nosso Conselho Regional de Enfermagem, que no momento está licenciada, mas aí é uma satisfação enorme, né, ter esse convite para a gente participar disso e ver o enfrentamento dos profissionais, né, que vai ser debatido aqui, muito que as entidades de classe têm lutado, né, pelos trabalhadores. E eu, como diretora do Cine Saúde, né, abracei esse convite, porque realmente nós temos muito o que acrescentar esse sindicato de luta, né, que temos liderado aí em defesa dos trabalhadores, que no momento não está fácil. Muito obrigada, Givana, Ana Paula, Givana Lopes e Ana Paula. Então, quando a gente pensou esse tema, Givana e Ana Paula, foi exatamente porque, dado as dificuldades que todos nós estamos vivendo, coisa que a gente nunca imaginou viver, e que traz dificuldades não só para os profissionais que estão atuando nesse momento de pandemia que nós vivemos, mas também
traz muitas dificuldades também para as entidades, né? Considerando que não tem, a gente está diante de uma pandemia que não tem vacina, que não tem remédio, e que a única forma da gente se proteger tem sido ficar em casa, tem sido o isolamento social, né? O que faz com que as entidades elas possam, assim, também estar se distanciando da sua base, né? O Sindsaúde, por exemplo, quem acompanha a nossa luta, tem dia normal da nossa vida que a gente chega a visitar 10 unidades de saúde, né? Então, na pandemia, isso não tem sido possível, porque a gente também não quer, o que a gente quer é que as pessoas realmente fiquem em casa, para que as unidades de saúde elas não possam ficar superlotadas, porque isso traz dificuldades não só para a população, mas também para os profissionais de saúde. Então, considerando tudo isso, é que a gente gostaria de perguntar para a Givana como tem sido possível fazer a luta em defesa dos direitos e defender os direitos dos trabalhadores em um momento tão desafiante que nós estamos vivendo. Como é que tem sido isso para você, Givana, para a entidade Sim de Saúde, né? Porque nessa live, quem representa o Sim de Saúde é você. O Sim de Saúde, realmente, esse momento tem sido um momento muito difícil para todo mundo, mas para os profissionais de saúde em si é mais difícil ainda, porque nós estamos nessa linha de frente, né, e que a atuação do sindicato se torna um pouco mais difícil, mas e que em nenhum momento nós deixamos de dar assistência aos trabalhadores. O Sindsaúde teve que fechar as suas portas por conta do decreto, né, do governador do estado, como em todo o Brasil. Mas aí muitos trabalhadores, nós trabalhadores ficamos trabalhando em trabalho remoto, né? Então, nós, nesses dias aqui, era o telefone não para, né, do Sindsaúde e todos os dirigentes. Mesmo assim, mantendo o distanciamento social, nós fizemos várias manifestações. No dia 20 de maio, que foi o dia, né, do técnico de enfermagem, porque o Sindsaúde representa toda a classe de saúde do nível médio do estado do Ceará, né? E aí nós fizemos uma manifestação em frente ao Hospital Albert Seib. Fizemos uma manifestação dia 3 de junho, agora, no Apvida, porque nós também representamos os hospitais particulares e filantrópicos. E, assim, tem sido cansativo, mas, como a Martinha falou, às vezes a gente visitava 10 unidades num dia, né? E falando também Ceará fora, né? Nós tivemos manifestação em Poranga, em Sobral, em Baturité, em várias cidades nós temos diretores do Sindsaúde espalhados em todo o Ceará, e foi feita essas manifestações. Então, em nenhum momento o Sindsaúde ficou de fora das denúncias, recebemos as denúncias. Nossa assessoria jurídica também, na pessoa do Dr. Vianney, fez todos os trâmites legais, né, para denúncia no MPT, prefeitura, estado. E eu sei, mas foi difícil, né? Está sendo difícil, porque mesmo assim, às vezes nós não estamos sendo ouvidos, mas nós estamos lutando. Dizer aqui para os trabalhadores que nos estão ouvindo que nós estamos ativos, né, lutando em defesa de todos os trabalhadores, porque esse é o papel do sindicato. Realmente é defender o Sindsaúde como um grande sindicato de luta, não arredou pé, mesmo nesse momento difícil, momento de pandemia, né? Realmente não todos os diretores, né? Que tem os diretores que têm as comorbidades. Nós não queremos aquilo para dentro de casa, que a gente não deseja também para o pessoal de fora. Então, os diretores que tinham comorbidades foram afastados por escolha própria, assim, não foi imposição para ninguém, mas aí nós continuamos na ativa e até tendo que se locomover, como a Silvânia e o Messias no SAMU, a Silvânia na Secretaria de Saúde. Cada dirigente do sindicato teve a sua participação fundamental, está tendo nesse momento, porque a gente fala assim, sempre a gente fica falando como se tivesse passado, né? Mas nós estamos num momento ainda muito crucial, porque a gente vê muito relaxamento social, mas a pandemia não acabou, né, gente?
Givana não usou nem o seu tempo todo, né, Givana? Que é 5 minutos, parabéns, né? Então, a gente... Deixa eu pegar aqui o relógio, Marta. Gostaria de passar para a Ana Paula, porque a história da Ana Paula, quem é da saúde já conhece, né? Uma lutadora, né? Que iniciou a militância dela ainda no movimento estudantil. Ana Paula não parou, né? Então saiu do movimento estudantil, passou em outras categorias, mas sempre se identificou mesmo, foi com a luta dos trabalhadores, foi com a luta dos trabalhadores da saúde, né? E hoje mesmo licenciada, né, do conselho, mas a gente tem acompanhado a trajetória dela e temos visto que ela não tem parado. Mesmo licenciada, não deixou de atender os trabalhadores, especialmente da saúde, nesse momento de dificuldade. Então, a gente gostaria que a Ana Paula comentasse essa resposta da Giovana, essa pergunta, como é que ela tem conseguido, né, conciliar isso, né, nesse momento difícil, né, que é conciliar a luta e defender os direitos, ao mesmo tempo, dos trabalhadores, buscar proteger, porque hoje, na verdade, o que a gente tenta fazer mais é proteger os trabalhadores da saúde. Como é que tem sido, Ana Paula, isso para você, como enfermeira, que tem vivido de perto essa situação que é muito diferente, muito difícil para cada um de nós? Bom, Martinha, bem difícil. Bom, nós já entramos na pandemia no dia 15 de março, né, que a gente teve o primeiro caso registrado aqui no Brasil, e com o sistema de saúde já sucateado, a gente já tinha um SUS com financiamento reduzido pelo advento da emenda constitucional 95 de 2016. A gente já tinha um grande problema de dimensionamento de profissionais da enfermagem, a gente já tinha uma grande dificuldade do gestor, do empregador, manter os equipamentos de proteção individual adequado. Essa luta é uma luta que o sindicato sabe muito bem disso, mas aí nós fomos pegos com uma realidade totalmente inesperada da pandemia, em que as dificuldades elas se afloraram. A gente teve um crescimento de dificuldade ainda maior. Então, no finalzinho do ano passado, a gente via a China construindo 2 hospitais em 7 dias e a gente se perguntava se essa realidade chegasse no Brasil com a problemática que nós temos de financiamento do Sistema Único de Saúde, se seria possível a gente manter um combate ao coronavírus aqui. Então, nós chegamos, os gestores se preocuparam muito. Naquele momento, né, como hoje ainda é tudo muito incerto, mas naquele momento a incerteza era maior ainda, de que forma o vírus era transmitido, qual era a medida de precaução padrão, qual era o equipamento de proteção individual que nós deveríamos utilizar para atender o paciente. Nós não sabíamos ao certo se a transmissão do vírus era por gotícula ou por aerossóis, então existia muita insegurança naquele momento. Para nós que fazemos o Conselho Regional de Enfermagem, eu sou presidente, até dezembro deste ano estou licenciada no momento, mas no auge da pandemia, nós estávamos ali para garantir as prerrogativas da enfermagem, fazendo uma diferenciação muito clara da atuação do sindicato em defesa dos trabalhadores e da atuação do Conselho em defesa das prerrogativas da profissão, que precisa ser muito bem esclarecida. Nós atuamos em diversos momentos em parceria com o Sindisaúde, a própria Martinha esteve conosco fazendo fiscalizações em loco, em hospitais, né, no auge da pandemia, ainda no final de março, quando nós fomos surpreendidos com um hospital que fornecia máscaras de tecido para os profissionais da enfermagem, os técnicos de enfermagem trabalharem. Então, a gente teve que agir de forma muito enérgica naquele momento, em que nós ficamos desesperados, a palavra correta é essa, Martinha, nós ficamos desesperados, porque nós que fazemos o conselho somos enfermeiros e trabalhamos também na área, somos técnicos que trabalham também na área, então essa incerteza trouxe para a gente um desespero muito grande de qual seria a nossa atuação. Então, de pronto, a gente precisou acionar a Justiça Federal, que o Conselho Regional de Enfermagem é uma autarquia federal. A gente precisou acionar a Justiça para garantir o fornecimento do equipamento de proteção individual adequado para os profissionais que trabalham dentro das prefeituras municipais do Estado, inclusive a Prefeitura de Fortaleza e o governo estadual, aqui, o governo do Ceará. Então, essa ação que a gente impetrou no Ministério através da Justiça Federal e em parceria com o Ministério Público Federal,
ela trouxe para a gente uma visibilidade muito grande perante a mídia. A gente pôde ter o apoio da mídia naquele momento para poder explicar que os profissionais estavam submetidos a procedimentos, estavam dentro das UTIs, dentro das unidades de pronto atendimento, dentro dos postos, sem a proteção devida. E a mídia também trouxe para a gente uma ajuda no que diz respeito a fortalecer ali a nossa cobrança pela fornecimento de equipamento de proteção individual adequado. Em seguida, nós fizemos algumas fiscalizações com o próprio Sindsaúde. O Sindsaúde criou um canal direto com a ouvidoria do Conselho. Então, toda vida que o Sindsaúde recebia uma denúncia que não era competência do Sindsaúde, de pronto, essa denúncia já vinha para o nosso e-mail. Isso facilitou muito, do mesmo jeito que quando a gente recebia alguma denúncia referente a sindicato, a gente já encaminhava para o Sindsaúde. Então, isso pôde fortalecer muito a nossa relação enquanto entidade de classe que está atuando para combater o coronavírus. A gente entrou com ação para afastamento dos profissionais do grupo de risco. A gente teve que acionar também, junto com acredito que o Sindsaúde também tenha feito essa ação para esse afastamento. O Sindsaúde ajudou a gente a divulgar aos profissionais o direito desse afastamento do grupo de risco. Essa parceria foi muito importante nesse combate. Apesar de estarmos trabalhando de forma muito inusitada, trabalho remoto, fazendo lives, fazendo reuniões remotas, utilizando dos meios de comunicação e tecnologia que estão disponíveis para nós, nós não paramos em nenhum minuto de estar ali defendendo os profissionais da enfermagem para que as prerrogativas dele, enquanto profissional enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem, fossem garantidas. E a parceria que nós fizemos com o Sindsaúde, com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Estadual, rendeu para a gente uma pressão positiva para que a gente pudesse garantir os equipamentos de proteção individual. E eu arrisco a dizer aqui que nós não temos um número mais expressivo de profissionais acometidos com a Covid ou até que foram a óbito por conta dessa atuação em conjunto das entidades de classe e do Ministério Público. Então, nós gritamos mesmo. A Martinha deu diversas entrevistas, o Conselho Regional de Enfermagem deu diversas entrevistas gritando para os gestores que fornecessem os equipamentos de proteção individual adequada e garantisse o exercício profissional daquelas pessoas. Hoje está mais calmo? Está. Hoje eu posso dizer para vocês que a gente teve uma diminuição no número de denúncias, mas ainda existem muitas denúncias, ainda tem muitos locais que estão descumprindo, mas ainda não é menos, é uma quantidade menor, não é mais aquele sofrimento que chegava a doer o coração da gente, a gente se desesperar quando uma colega ligava para a gente chorando. Eu já recebi muitas ligações de amigas minhas técnicas de enfermagem chorando, dizendo: Ana Paula, me ajuda, por favor, que a gente aqui não tem uma máscara. E isso fez com que a gente fizesse, inclusive, um processo de compra de máscara, para distribuição de máscara para esses profissionais, máscaras, apesar de ser um papel, uma responsabilidade do gestor fornecer. Naquele momento, nós nos vimos tão desesperados, com os colegas ligando, dizendo que estavam adoecendo de Covid, porque o local de trabalho não estava fornecendo nem a máscara. A gente comprou a máscara e foi distribuir nas unidades de pronto atendimento, nos hospitais, nos postos de saúde, aonde a gente recebia demanda, solicitação, a gente chegou fazendo essa distribuição de máscara de forma paliativa, que era algo paliativo ali naquele momento, mas eu tenho certeza que pôde garantir ali o exercício profissional de muitas colegas que precisavam trabalhar, porque se não trabalhasse, perdiam o emprego, e aí ia ser mais difícil ainda, porque estariam adoecidas e sem um emprego, tendo que sustentar a família em um momento de tanta dificuldade. Muito bem, Ana Paula, você trouxe para a nossa live uma informação extremamente importante que a gente ainda não tinha se atentado de compartilhar isso para os nossos filiados, que foi a importância dessa parceria, né? O Sindsaúde, em nenhum momento, nessa dificuldade que nós vivemos, nós agimos sozinhos, nós tivemos um apoio extraordinário do Ministério Público, tanto o Corém como o Sindsaúde. Nós tivemos essa parceria que se fortaleceu entre o Sindsaúde e o Corém, que não existia em gestões anteriores do Corém. É importante que a gente ressalte isso aqui, para que a nossa categoria fique sabendo. A gente não tinha acesso, a gente não tinha nenhum tipo de parceria,
E com isso, quem sofre são os profissionais. E a imprensa foi muito importante também, porque quando a gente não conseguia, via esses órgãos, a resolutividade da questão, a imprensa vinha com a denúncia e acabava que forçando a barra para que medidas fossem tomadas, né? Então, essa sua fala, ela é muito pertinente nesse momento para quem está nos acompanhando nesse momento, para saber que tudo que a gente fez até aqui teve um conjunto de entidades, instituições que colaboraram para que a gente pudesse não ter um resultado pior do que a gente tem até hoje, né? Que afeta diretamente não só a população, mas os trabalhadores nossos que estão na linha de frente, né? E a pandemia, o momento que a gente está vivendo, ela vem composta por etapas, né, Ana e Givana? A gente viveu um início, momentos muito difíceis, com a falta de equipamento de proteção individual, que não tinha, e às vezes onde tinha era insuficiente, e agora isso tem deixado de ser a principal denúncia hoje nas nossas mídias virtuais, Ana e Givana. Ainda tem unidades de saúde que, de fato, tem esse problema, mas isso foi diminuindo. Hoje, a gente já está tendo que lidar com uma outra questão, que é a questão das gratificações, de reivindicações, que a enfermagem sempre teve e que a gente tinha uma esperança que agora evoluísse nessa pandemia, mas o que a gente percebe é que não avançou muito. É por isso que a nossa próxima pergunta ela tem tudo a ver com essa nova fase que nós estamos vivendo diante dessa crise sanitária, né? A enfermagem é a maior classe de trabalhadores do Brasil. O COFEM, o COREM sempre faz questão de dizer isso nas suas notas, nos seus pronunciamentos. E está na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19. Mas, mesmo assim, as suas pautas de reivindicações, como o piso salarial nacional, as 30 horas, não avançam no Congresso Nacional. Então, eu gostaria que a Ana Paula pudesse dizer para a gente, responder, como é que vocês atribuem isso a quê, Ana? Por que um momento tão importante dessa categoria, que está salvando vidas, que tem duas pautas, mas eu estou citando duas, mas tem muito mais, né? Hoje no Congresso Nacional e no Senado, e que não avançam. Eu gostaria de saber da Ana Paula como é que ela vê isso, como é que ela avalia, o que é que ela atribui a isso, e depois a nossa companheira querida Givana pode comentar. Okay. Excelente pergunta, Martinha. A gente se depara todos os dias, às vezes, com uns colegas nossos, né, técnicos, enfermeiros, que dizem assim, o sindicato não consegue as 30 horas, o COREM não consegue as 30 horas, o COREM não consegue o piso salarial. Por que a gente sofre tanto com essas expressões? Porque piso salarial, estabelecimento de um piso salarial nacional, atrelado a 30 horas de execução de trabalhos semanais, é uma competência do Congresso. Depende da aprovação de uma lei, e só quem pode apresentar lei são parlamentares. E para nós, que somos trabalhadores, que na maioria temos aqui um vínculo de trabalho precário, que nós temos muito vínculo de trabalho precário aqui no nosso estado, para nós interessa a aprovação de piso salarial e de 30 horas a nível nacional, ou seja, apresentado no Senado e aprovado na Câmara ou vice-versa. Por que nós não conquistamos essas lutas antigas? Nós temos o projeto de 30 horas que tramitou no Congresso Nacional desde o ano 2000, completou 20 anos agora, que é o projeto 2295, que tratava de 30 horas. Nós tivemos vários projetos apresentados lá tratando de piso salarial. Tivemos um no ano de 2014, um no ano de 2016, um no ano de 2018, e mais recentemente agora, no ano de 2020, nós tivemos na data do dia que se comemora o Dia do Enfermeiro, dia 12 de maio, a apresentação do projeto de lei 2465 de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato. O projeto traz um piso salarial digno para os profissionais
atrelado a 30 horas. Por que a gente não consegue alcançar essa pauta? Porque nós não temos representatividade política dentro das casas legislativas. E quando eu falo de Congresso, eu tenho que falar das duas casas, Senado e Câmara dos Deputados Federais. Essas casas são as casas que decidem a nossa vida. Então, outras categorias que conquistaram essas lutas foram categorias que estavam organizadas, com consciência de classe e que conseguiram alcançar um espaço para serem ouvidos, apresentados projetos e assim caminharam. No Congresso Nacional, a enfermagem hoje não tem representatividade. Hoje nós somos 2.300.000 profissionais, Martinha, de enfermagem no Brasil inteiro. Aqui no estado do Ceará, nós somos 79.000 profissionais de enfermagem ativos. Eu não estou falando de profissionais que já se aposentaram, eu não estou falando de profissionais que não estão ativos, que são inativos, eu não estou falando de acadêmicos, que são futuros profissionais e que já entram na faculdade ali respirando a enfermagem. Eu estou falando de 79.000 profissionais ativos. E mesmo com essa grande quantidade, nós não conseguimos alcançar a representatividade política, isso mesmo, política. Nós precisamos avançar enquanto categoria politizada, para a gente poder ter cacife para apresentar os projetos e para articular a aprovação dos projetos nas duas casas e depois a sanção desse projeto a nível de poder executivo. Se piso e se 30 horas fosse competência do Corem, do COFEM, dos sindicatos, a enfermagem já tinha piso, já tinha 30 horas, já tinha repouso digno. Como não é uma competência nossa, o que a gente pode fazer é lutar, assim como qualquer outro trabalhador que pode vir somar na luta, é se organizar enquanto categoria de profissional, é se reconhecer enquanto classe trabalhadora e ir para a luta junto com os sindicatos, junto com os conselhos. Apesar do conselho não poder encabeçar essa luta, o conselho pode apoiar essa luta. Então, a gente faz muito esse apoio. E os sindicatos, quem dera, meu Deus, essa competência fosse dos sindicatos. Se o sindicato pudesse chegar lá em Brasília, como eu já fui várias vezes, a Martinha já foi, a Givana já foi, já pegamos estrada aqui se deslocando para município para fazer luta por 30 horas. Quem dera pudéssemos chegar lá e dizer, olha, a gente está exigindo que seja aprovado 30 horas e um piso salarial digno para os profissionais da enfermagem. Quisera nós tivesse esse respaldo para poder chegar lá e pressionar desta forma. Mas a única forma de pressão que efetivamente nós podemos fazer é na hora que a gente se entender como categoria politizada e começar a eleger os nossos representantes. Não tem outro caminho. Recentemente, nós ficamos de fora da aposentadoria especial. Isso mesmo, teve reforma da Previdência e nós, que trabalhamos ali exaustivamente, que temos que dobrar plantão, temos que ter 2 vínculos de trabalho muitas vezes para sustentar a família, nós ficamos de fora. Porque lá no Congresso, quem hoje manda no Congresso é a bancada da bala, é a bancada dos ruralistas, é a bancada dos empresários. E enfermeiros nós não temos. Auxiliares e técnicos de enfermagem nós não temos lá no Congresso para fortalecer a nossa luta. Então, essas pautas antigas, ela é uma dívida que um Congresso tem conosco, mas é uma dívida que cada um de nós também tem para com a nossa profissão, a profissão que nós escolhemos, porque a luta também depende de uma pressão feita por nós. O projeto está lá pedindo, inclusive, que a gente vá lá no site do Senado e vote sim, se você concorda ou se você não concorda. Até a última vez que eu olhei, nós só tínhamos 400.000 pessoas que tinham ido lá. E a gente fez uma grande mobilização. Então, cadê o restante dos profissionais da enfermagem, dos 2.300.000? Que a gente precisa, inclusive, pressionar para o projeto ser pautado lá novamente e aproveitar, repito, aproveitar esse momento de pandemia, do Ano Internacional da Enfermagem, o bicentenário de nascimento de Florence Nightingale, para nós cobrarmos que o Congresso pague a dívida que tem conosco, aprovando o projeto 2564 de autoria do senador Fabiano Contarato, para poder garantir para esses mais de 2 milhões que estão na labuta diária combatendo o coronavírus um salário digno e um exercício de horas trabalhadas em 30 horas semanais, para poder garantir uma saúde mental digna para os nossos colegas que estão, inclusive, adoecendo mentalmente
nesse trabalho diário de combater o inimigo invisível que é o coronavírus. Obrigada, Ana. Antes que eu pedisse para você concluir, você já foi concluindo a sua parte, né? Mas foi ótimo e a gente fica encantada, né, Giovana? E a gente Com certeza. gostaria até de ouvir mais tempo, né? Mas como a gente quer seguir aqui com o tempo que a gente estabeleceu no início, gostaria de lhe ouvir, Giovana. Não, realmente eu fico encantada mesmo, assim, que a Ana Paula Brandão falando e eu lembrando do início, assim, quando a gente se conheceu, mais ou menos em 2010, 2011, nós fizemos uma viagem bem cansativa para Rio Grande do Norte, né, Ana Paula? Fomos para o Rio Grande do Norte nessa questão das 30 horas, né? A gente já foi para Brasília e tal, mas isso me marcou muito, porque foi uma caminhada muito grande, assim, muito bonita. A gente foi dar apoio aqui enquanto Cinti Saúde, lá no Rio Grande do Norte. Essa foi uma grande manifestação de 30 horas, mas é isso que realmente a Ana Paula falou. Para a gente, ela explanou bem mais a fundo, né, nas casas legislativas, nós precisamos, sim, ter representantes para pautar as nossas lutas, as nossas reivindicações. O problema da gente é porque o que eu escuto muito e o que eu vejo, eu já publiquei essa frase muitas vezes, né? Quando o pessoal fala, é política. Mas eu não sou político. Quem não é político, meu povo? Tudo se gira em torno de uma política. O ser humano, ele é, sim, politizado. Você sempre tem um lado, você tem que se educar e estudar, porque realmente, como a Ana Paula disse, lá no Congresso tem a bancada da bala, tem a bancada dos evangélicos, tem bancada de tudo, gente. Porque quando a pessoa quer, eu sou do interior, escutava muito essa fala que vinha da minha avó, quem não chora não mama. Então, quando você se esperneia, quando você grita, quando você tem que chamar para a sua categoria, quando você coloca aquilo que você é exposto, quando você que vivencia aquilo, é diferente. Infelizmente, o que nós temos às vezes também, eu fico até triste em falar isso, é porque nós, às vezes, elegemos representantes. Nós, às vezes, temos representantes, deputados, que a gente elege, porque na época da campanha fala que vai fazer alguma coisa, mas aqui no estado do Ceará a gente vê isso. E aí a gente coloca lá, dizendo um enfermeiro, uma enfermeira, que depois não olha para a sua classe. Então, é difícil isso, mas nós temos que apoiar, né, as pessoas que realmente a gente conhece, as pessoas de luta, as pessoas que a gente vê uma trajetória aí, como eu falo aqui, na Ana Paula, hoje eu me sinto representada no meu conselho. Eu me sinto representada na minha categoria por ter Ana Paula Brandão e outros enfermeiros e técnicos, né, dentro do nosso conselho regional. Como a Martinha falou antes, nós não tínhamos abertura. Eu lembro aqui da enfermeira Line Carla, minha professora da FAMetro, que compôs uma câmara técnica com a gente. A Aline Carla, quando foi a primeira vez que nós fomos para o primeiro andar, como diz a história, lá para a parte superior do Corém, ela disse, meu Deus, nunca estive no primeiro andar. Né? Então, assim, muitos trabalhadores, a gente ia para o conselho só para poder, como diz, resolver problemas, não contribuía porque realmente não tinha abertura. Enquanto o sindicato também era muito difícil a abertura, graças a Deus, hoje todos os trabalhos que nós fizemos foi com essa parceria, foi bem lembrado aqui pela doutora Ana Paula e a Martinha reforçou, né, do Cinti Saúde, que auxiliamos também nessas fiscalizações, né? E teve esse aplicativo que o que vinha para a gente que não era competência, a gente passava para o conselho, viu o conselho, né? Depois refletia também para nós, porque muito que acontece da nossa categoria é porque o pessoal realmente, dificilmente, muitos não se atendem à nossa lei do exercício profissional. Muitas coisas não precisaria nem do sindicato, nem do conselho, porque nós esquecemos de ter o nosso código de ética como Bíblia, como cabeceira, para poder a gente saber aquilo que é e que não é, né? O que a gente pode fazer e o que não pode, até para poder saber onde está pisando.
né? Então, a gente vê hoje, infelizmente, pessoas que não nos representam e que realmente a gente tem que lutar, né, para essas 30 horas a nível nacional. E muitas vezes, quando sai aí algum município ou algum estado, mas aqui já é 30 horas. Mas a gente tem que lutar para que isso seja nacional. E isso só vai sair, gente, quando tiver representantes da nossa categoria lá, no Congresso. Porque quando a gente elege outra pessoa que não, ele não vai lembrar da sua categoria. Então, isso acontece muito, porque quando chega na época da política, o pessoal esquece, né? E a categoria de enfermagem, uma categoria enorme, a categoria que dava para eleger vários deputados, até senadores. E a gente não cai essa consciência política para a gente eleger realmente aquelas pessoas que nos representam. Fica difícil. Mas aqui, então, e aqui, como o Martim falou aqui da luta, nós temos lutado muito em relação, já como a gente não consegue isso a nível mais alto, estamos lutando aqui para que, pelo menos nessa pandemia, a gente possa ter grau máximo de insalubridade, né, de risco de vida, que aí estamos ainda nessa peleja, já denunciamos, já fomos atrás, recorremos, então teve umas pessoas que deram para uns e para outros não, uns profissionais e outros não, isso causa um tumulto. Hoje, Covid, né, para quem trabalha com Covid é todo o hospital. Então, escolhe a emergência e UTI e fica a desejar. Mas o que o sindicato pede é que seja para todos os trabalhadores que tenham contato, né? Então, mas aí é difícil de obrigar empregador, rede particular e tudo a pagar aquilo que os trabalhadores têm direito. Mas nem por isso nós esquecemos, né? Giovana. Dessa vez eu passei, né, Martinha? Dessa vez passou, mas foi ótimo, porque você entrou em outra questão que o sindicato tem sido muito demandado, né? Que é os trabalhadores, e de fato eles têm razão, é justo, todo mundo está atuando com uma doença infecto-contagiosa, então todos têm direito a receber a insalubridade em grau máximo. Infelizmente, não tem uma lei que obrigue, então os empregadores, alguns estão dando do jeito que querem, outros nada, né? Então, assim, tem muita luta ainda para a gente desenvolver, para poder buscar esse reconhecimento, para poder assegurar esse reconhecimento, essa valorização da nossa categoria. Isso a gente só vai conquistar com muita luta, né? Eu estava aqui, a Ana Paula falando, e desde um espaço para um comentário, estou até falando demais, mas eu vou já dirigir a próxima pergunta, mas é porque eu acho que é importante a gente falar aqui ao vivo. Desde o início da pandemia, que a gente tenta uma reunião com o secretário de saúde, ele não responde uma demanda para nós, mas como a gente está mobilizando amanhã para o São José, a Ana falando e o secretário de saúde do estado ligando para o meu celular. E aqui eu tive que desligar. A primeira vez que ele me ligou durante a pandemia, eu tive que desligar. Mas, com certeza, é por conta dessa ação que o Sindsaúde tem mobilizado, porque é uma injustiça você colocar os cooperados, Ana, que estão trabalhando para o Estado, estão desde o dia 21 de abril sem receber nada de produção. Então, vão para os 2 meses. Então, isso é um crime contra quem não tem já nenhum direito, com condições de trabalho extremamente precarizadas e ainda não recebe pelo serviço que prestou, né? Então, é isso. A Silvana deve ter já ido lá na secretaria, formalizado, que a gente formalizou já está, e o resultado, depois da live, eu retorno para ele. Mas, enfim, Ana, Paula e Giovana, a gente tem acompanhado, vivenciado que os técnicos de enfermagem, eles têm muitos cursos, tem muitos técnicos que resolveram estudar, né? Depois de muito tempo na profissão, né? Trabalhando, atuando como técnico, como auxiliar, a gente tem acompanhado a abertura de muitas faculdades, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro, né? Com cursos, né? Dirigidos para a enfermagem. Então, eu gostaria de perguntar para a Ana Paula como está o campo de estudo para a qualificação
e atuação dos profissionais de nível médio da saúde, né? Considerando essa questão da educação permanente, mas pegando esse como uma experiência, essa questão. Eu gostaria que vocês comentassem, porque é uma grande expectativa, né? Para quem está se dedicando anos lá no curso técnico, tem uma grande expectativa. Eu acho que a gente sai desse momento também com outras possibilidades. Eu acho que esse debate aqui ele é muito pertinente também. Gostaria que a Ana falasse primeiro, depois a Giovana comenta. Com certeza, Martinha. Eu vou dividir a resposta em duas etapas. A primeira etapa é para aquele técnico de enfermagem que já está no exercício e que precisa da educação permanente, porque nós somos uma profissão que precisa se atualizar quase que diariamente, com resoluções da Anvisa, do Corém, com novas tecnologias que tem todos os dias, né? Que a gente tem muita tecnologia envolvida hoje na enfermagem. Então, para aqueles que estão submetidos ao Sistema Único de Saúde, que nós somos em 80% dos trabalhadores, né, da enfermagem, estão dentro do Sistema Único de Saúde, a gente pode dizer que eles têm algum vínculo, chega a ser perto de 80%, eles precisam aderir ali à política de educação permanente. Hoje, o Ministério da Saúde tem uma política de educação permanente, em que ele tem fomentado que esses profissionais eles se utilizem de um período X para a capacitação permanente deles. E aí pode ser em qualquer área. E para aqueles que não estão dentro do SUS, ele tem que buscar essa capacitação por si só, que é um fator ruim. Mas a educação permanente ela precisa existir para quem está na ativa, ali no cotidiano. Um exemplo que eu posso dar é agora, com o enfrentamento do coronavírus. Então, a gente teve muita dúvida. Quanto tempo tem de duração da máscara? Qual é a máscara que é utilizada quando eu vou fazer aspiração de vias aéreas? Eu estou dentro de um UTI, o médico intuba todos os dias na minha frente. Eu sou técnico, não faço procedimento de intubação, porque não é minha competência, mas eu tenho que estar usando a máscara cirúrgica ou a máscara N95. Então, tudo isso está dentro de um programa de educação permanente que precisa estar ali disponível, tanto a nível SUS, pela política de educação permanente, quanto nas instituições privadas. Cada instituição privada tem que estabelecer a sua política de educação para os seus trabalhadores, para minimizar erros na assistência de enfermagem e garantir uma assistência de saúde de qualidade para as pessoas que estão ali sob os cuidados da enfermagem. Uma outra ótica de análise a gente faz para o mercado de trabalho. Tem muitos colegas que estão estudando para se tornarem técnicos de enfermagem e outros que já são técnicos estudando para se tornar enfermeiros, como foi o meu caso, o caso da Giovana, que nós iniciamos nossa carreira como técnicas de enfermagem. Hoje nós somos enfermeiras, mas eu posso dizer até por mim, por ela, eu tenho certeza que a gente tem uma grande um grande orgulho de falar que iniciamos a carreira como técnica de enfermagem. Eu iniciei a carreira como técnica ali na unidade básica do meu bairro. Então, trabalhando para a minha comunidade, por isso que eu tenho esse sentimento até hoje incutido. O mercado de trabalho para essas pessoas que querem entrar na enfermagem pela primeira vez ou que já estão na enfermagem e querem se tornar enfermeiros, é um mercado muito vasto e muito amplo. Nós temos, sim, um mercado vasto, mas esse mercado ele tem um patamar, um requisito a ser cumprido. O mercado exige que o profissional ele seja a excelência, ele seja o que há de melhor, ele seja o profissional mais atualizado, ele seja o profissional mais comprometido, mais proativo, aquele que execute suas atividades de acordo com o que está posto no nosso exercício profissional, tanto na parte técnica, quanto na parte relacionada ao cumprimento das normas que precisam ser seguidas na nossa profissão. Então, tem muita gente dizendo assim, eu estudei, eu fiz a graduação de enfermagem, mas eu ainda estou sem trabalhar. Porque hoje o mercado ele exige essa qualificação. Você não pode ficar só na graduação, você tem que se especializar, você tem que fazer uma especialização lato sensu ou estrito sensu, que é o mestrado ou o doutorado, para que o mercado venha lhe absorver. Mas vagas existem. E existe também hoje, Martinha, uma grande possibilidade de atuação de especialidades de enfermagem. Nós temos um grande crescimento hoje
graças a um trabalho que a gente tem feito no estado do Ceará, e eu posso dizer isso porque eu presto consultoria gratuita para quem quer empreender na enfermagem, nós temos tido um aumento de enfermeiros que têm abrido o seu consultório de enfermagem e têm começado a trabalhar por conta própria. Enfermeiros estomoterapeutas, enfermeiros especialistas em dermatologia, enfermeiros obstetras, enfermeiros que estão se especializando, inclusive, em estética, para atuação na estética, que hoje é legitimado, inclusive, pelo Conselho Federal. Sofremos judicialização, mas o Conselho Federal garantiu a prerrogativa do exercício profissional da enfermagem na área de estética. Então, os enfermeiros estão ganhando esse mercado do empreendedorismo e passando a ter o seu próprio negócio. E com ele, gerando espaço, gerando mercado, gerando economia, favorecendo uma ampliação da economia. A enfermagem está movimentando, inclusive, dados financeiros com essa atuação. Extraordinário. Muito obrigada. Essa era uma grande também curiosidade nossa, e a gente aqui, eu junto com o Gleides, inclusive, o Quintino, que são meus companheiros que têm ajudado muito, a gente ficou debatendo como era que a gente podia trazer isso para a nossa live, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, está querendo saber, não só a gente, né? Givana, e você é um desses exemplos, né, que a Ana Paula acabou de falar, né? Concreto, né? Sim, Martinha. E, assim, eu sempre falo, assim, porque, assim, muitas coisas só vêm, o pessoal falando de, assim, meu Deus, esse foi um momento, assim, que muitos, assim, se questionar na profissão, né? É um momento, assim, de questionamento. E eu disse, graças a Deus, que existem os loucos por enfermagem, né? O pessoal diz que eu já escutei assim, quem trabalha em hospital é louco, mas nós somos loucos mesmo, somos loucos pelo que fazemos, né? E assim, em relação assim, o que a Ana Paula estava falando, né, minha carreira, eu sou técnica de enfermagem. Eu tenho orgulho, sim, Ana Paula, de dizer que comecei a carreira como técnica de enfermagem. Na verdade, e ainda hoje sou técnica, porque não deixei de ser. Meus 2 concursos, né? Eu sou concursada pelo Estado do Ceará e sou concursada pela EBSER, né? Sou empregada pública. Todos os meus 2 contratos são a nível médio, sou técnica de enfermagem, mas atuo como enfermeira, né? Autônoma. E realmente é isso, né? A gente faz esse atendimento porque a enfermagem é isso, tem que se especializar, não pode parar de estudar, né? Nós todo dia estudamos e só aumentamos os nossos conhecimentos, e porque muitas pessoas dizem assim, por que não outra tal profissão? Não, porque eu escolhi essa profissão, que é uma profissão que realmente também há muito estudo, 5 anos de estudo para se formar. E nós temos o nosso conhecimento científico e nosso conhecimento técnico. Enfermagem é estudo, é ciência, né? E é cuidar. Os profissionais que demandam mais horas de serviço ao lado do paciente, né? Em contato direto com o paciente. E essa atuação autônoma que nós temos hoje, né, da nossa categoria, da categoria de enfermagem, de técnico, que tem muitos colegas mesmo, a gente vê o pessoal tudo se qualificando, graças a Deus, parabéns aos nossos colegas técnicos que hoje são enfermeiros, que estão abrindo esses consultórios, né? Tem a parte da obstetrícia também, que a obstetrícia tem ganhado vários procedimentos, né? O enfermeiro obstetra pode fazer ultrassom, então tem a questão do DIU. Então, são várias coisas que a gente vê que querem barrar isso do nosso ato na profissão, e graças a Deus o nosso Conselho Federal, né, com os nossos conselhos regionais, tem lutado e tem conseguido esse amplo espaço para os trabalhadores. Eu vejo a nossa enfermagem hoje com outro posicionamento, né, que pode colocar o seu negócio, fazer seu atendimento, não, e é justamente isso, gera agenda, isso gera negócio, né, para a categoria também, e deixa, de uma certa forma, essa questão de só a submissão, a questão da pessoa estar, né, hospitalocêntrico, só dentro de hospitais,
né? Abre uma outra visão para a enfermagem, que nesse momento é um momento muito decisivo, né? Muitos ficaram pensando em desistir, mas a maioria rever com outros olhos e estão aí bola para frente, porque essa pandemia, como dizer assim, é um momento que, como o pessoal dizendo assim, Covid-19, né? Depois vem o 20, vem o tal. Infelizmente, nós temos que nos preparar para isso. A saúde sempre lutou com doenças infecto-contagiosas, não com uma gravidade, que até por questões, como dizer assim, a letalidade é até de uma certa forma pequena, mas uma transmissão de contágio muito grande, que nós profissionais hoje, depois dessa pandemia, nós temos que agir totalmente diferente. Ok, Givana. Givana, muito obrigada. E já são 19h51, né? Mas é assim mesmo, é normal, a gente nunca consegue terminar dentro do prazo, porque o papo é muito bom, né? Principalmente você está falando de algo que nós estamos vivenciando, né? Eu vou. A próxima resposta eu queria que você respondesse, mas eu acho que eu preciso deixar você respirar um pouquinho, né? Né? Então, eu Tudo vou bem. para a Ana Paula e você só comenta, né? Pronto, com Ana certeza. Paula, há uma grande expectativa entre todos os trabalhadores da saúde sobre o pós-pandemia. Então, depois da pandemia, nada será como antes. Na visão de vocês, os profissionais da saúde saem fortalecidos, considerando o papel fundamental que eles estão tendo nesse momento de enfrentamento ao novo coronavírus? Você acha que a enfermagem agora vai se empoderar, vai se fortalecer, né? Porque provou a importância do seu trabalho, das suas atribuições para toda a sociedade? Como é que você pensa? Como é que você vê isso? Eu acho que nós sairemos extremamente fortalecidos, acredito nisso, estarei lutando para que esse fortalecimento seja concretizado no futuro, porque quando eu iniciei na carreira de enfermagem, a gente encontrava um desconhecimento por parte da sociedade sobre qual é o papel do enfermeiro, né? Então, o papel do auxiliar, o papel do técnico, a sociedade não sabia qual era o rol de atividades, quão era importante a execução das atividades desses profissionais que dedicam mais do que 24 horas por dia de trabalho. São os profissionais que estão ali ao lado do paciente em todo o ciclo de internação do paciente, ou promovendo a saúde do paciente, ou em cuidados, né, relacionados à assistência de enfermagem do paciente. Então, a sociedade não conhecia, Martinha, esse papel, essa função social. Eu costumo dizer que a sociedade não conhecia qual era a função social que a enfermagem tem hoje. Então, sairemos sim fortalecidos, lutarei para que esse fortalecimento seja real, seja concreto. As casas legislativas estão, inclusive, vendo que a gente precisa do apoio deles, dos que estão lá nos representando. Então, eu acho que, mesmo sendo uma situação muito ruim para nós enquanto sociedade, a pandemia veio trazer uma visibilidade maior para a enfermagem. Nós não podemos perder a oportunidade de pegar essa visibilidade que nós tivemos nesse momento e poder utilizá-la para que nossas pautas, as nossas lutas, o nosso reconhecimento e a nossa valorização possa acontecer. Então, se depender de mim, Ana Paula, para que a gente esteja aí no pós-pandemia fortalecido, nós estaremos firmes e fortes na luta em defesa desse reconhecimento, dessa valorização que nós há tanto tempo sonhamos, principalmente neste ano, que é o Ano Internacional da Enfermagem. Exatamente. Givana, e você também está tão otimista quanto a Ana Paula, que nós vamos saber aproveitar bem essa oportunidade, que a gente vai sair fortalecido desse momento difícil? Com certeza, Martinha. Esse é o meu desejo, né? O que a gente almeja é que os profissionais se acordem, né? Se alertem, né? Para poder justamente aproveitar esse momento. É aproveitar mesmo, não é oportunismo, não. Mas é porque não estão batendo palma, né? Não estão querendo. Então, a gente
agradece as palmas, mas nós não vivemos só de palmas. Nós queremos que as nossas pautas sejam pautadas no Congresso, sejam votadas, que, né, realmente que o pessoal lembre o que o profissional de saúde está fazendo, né, pela humanidade, né? Não é fácil para nós deixarmos os nossos familiares em casa, trazendo essa doença para dentro de casa e ir lá enfrentar. Nós somos o amor de alguém, né? E nós cuidamos das pessoas com o maior prazer. Realmente são salários baixos, nenhum reconhecimento. E aí eu acho que esse, Ana Paula, foi o momento, eu pensei, rapaz, como é que pode, assim, no momento que é o ano da enfermagem, que era um ano da gente comemorar, acontecer um negócio, um turbilhão desse, aí eu faço uma desgraça dessa, eu digo, não, eu vejo com outros olhos. Eu vejo que esse foi o momento, que isso aí só veio a exaltar cada vez mais a enfermagem, né, a todos os profissionais de saúde como um todo, e a enfermagem, mas se por ser o maior número de profissionais de dentro de um hospital. Então, eu vejo isso como um pontapé, assim, isso aí foi nos enaltecer para mostrar realmente o nosso trabalho, porque não é só agora, mas tinha que ter uma coisa assim para poder mostrar para a população, para mostrar para a humanidade como é fundamental, como é essencial o trabalho dos profissionais, né, da saúde. Então, eu saio, sim, desse momento, né? Estamos no momento que eu estou fortalecida e acredito que os profissionais se empoderem desse momento para poder, né, adquirir os seus direitos e reivindicar. Porque só com luta que nós conseguimos alguma coisa. Não vem nada de graça, gente. Nós temos que lutar, né? Nós temos que chorar para quem mama mais é quem chora mais. As entidades, elas são instrumentos, né, para conduzir a luta dos trabalhadores, né? Se eles não entenderem que o sindicato, que os conselhos, que as associações, eles não conseguem resolver sozinho e não apoiar, não lutar junto com a gente, as nossas reivindicações, elas vão continuar como estão, né? Mesmo com a importância que a gente, do nosso trabalho, mesmo a sociedade reconhecendo a importância do nosso trabalho, se as entidades não tiverem o apoio dos profissionais, né? Infelizmente, a gente não vê muita possibilidade de avanço, né? Não e é por isso que eu também estou nessa linha da Ana Paula e sua, eu também estou muito otimista, eu acredito muito que esse momento difícil serviu para despertar na gente o sentimento de indignação, para a gente buscar a nossa tão sonhada valorização. Então, eu gostaria de passar para a Ana Paula, para ela, em 2 minutos, fazer as considerações finais, que era 3, eu estou cortando 1 para poder não passar muito das 19 horas. Mas eu serei muito breve. Eu quero somente agradecer o convite, quero dizer que estou à disposição enquanto pessoa, enquanto enfermeira, enquanto técnica, para todas as lutas que estiverem aí à frente, né, do nosso futuro, para que a gente possa somar e fortalecer, engrossar o caldo da militância e da enfermagem enquanto categoria politizada. Quero aproveitar nesses 2 minutos para pedir aos colegas que quem ainda não me segue, passa lá no meu Instagram, @enfermeiranapaula, ou quem gosta muito de estudar sobre enfermagem, eu tenho um canal no YouTube chamado Prepara Enfermagem, que tem vários conteúdos específicos da nossa profissão, aulas de resoluções, de normativa, a gente tem um conteúdo super bacana para o profissional que quer conhecer um pouco mais sobre a legislação de enfermagem, sobre os acontecimentos que nós temos nos dias de hoje. Então, muitíssimo obrigada ao Cine Saúde, o convite, a Martinha, de poder estar com vocês nessa noite, e a minha colega Givana, né, pela luta, que já está aí encabeçando aí um empreendimento na área de enfermagem dermatológica, e eu quero desejar sucesso para ela e para a doutora Glória, que são 2 enfermeiras que estão aí se enveredando pelo caminho do empreendedorismo, que daqui a uns dias estarão aí sendo famosas aí na execução de suas atividades enquanto enfermeiras dermatológicas e estomaterapeutas. Um abraço. Obrigada, doutora Ana Paula. Giovana, você tem seus 2 minutos também. Pronto. Não, eu só tenho a agradecer, Martina, só tenho a agradecer em ter representar o Cine Saúde, né?
dessas duas pessoas maravilhosas aqui, e agradecer a doutora Ana Paula, realmente já fez minha propaganda, né? Vai fazer. E aí nós estamos empreendendo, né, como enfermeira dermatológica, a minha irmã é estomoterapeuta, a doutora Glória, e aí é isso que a gente quer da enfermagem, um engrandecimento, e eu sou grata, né, por esse espaço, por ser uma representante dos trabalhadores no sindicato, no Sim Saúde, esse sindicato que cada vez mais só me enaltece e ergue minha cabeça para mostrar a luta dos trabalhadores, um sindicato forte, e nós estamos aí para defender todos os direitos dos trabalhadores na luta mesmo, por nossos direitos, por tudo que aquilo que a enfermagem representa. Só tenho a agradecer a doutora Ana Paula, a você, Martinha, esse espaço que tem trazido para aqui, para a Giovana Lopes. Pois muito obrigada, né? A direção do Sim Saúde também agradece profundamente, assim, vocês terem organizado a vida, o tempo de vocês para vir conversar conosco sobre as dificuldades que a enfermagem está vivenciando. Ok. Boa noite, Ana Paula, enfermeira Ana Paula Brandão, boa noite. Giovana Lopes, dirigente do Sim Saúde, que também é enfermeira. Boa noite. Boa noite. Em nome do Sim de Saúde, a gente gostaria de, inicialmente, agradecer as duas companheiras, né, por ter aceitado esse nosso convite de participar dessa live que o Sim de Saúde está promovendo, mais uma de várias que a gente fez, com o objetivo de levar informações, esclarecimentos a toda a nossa categoria. Então, nós queremos, em nome de toda a nossa direção, agradecer a vocês por terem aceitado o convite de fazer esse debate conosco, num momento muito importante que vive, muito importante ao mesmo tempo de muitas dificuldades que vive a enfermagem no mundo inteiro, né? Então, assim, para quem está nos acompanhando através do nosso Facebook, a gente gostaria de dizer que a nossa live ela tem uma programação, nós vamos fazer agora a abertura com a saudação inicial das nossas convidadas, e em seguida nós vamos fazer um debate em que nós vamos fazer uma pergunta para que uma convidada responda e a outra possa comentar. O debate todo, ele vai girar em torno de 4 perguntas, né? Cada convidada terá 5 minutos, tanto uma para responder como para comentar, de maneira que a gente não ultrapasse o tempo de 1 hora da nossa live nessa noite de hoje, né? Então, eu gostaria já de passar para nossas convidadas, aí fique à vontade, a que quiser começar primeiro, tem 3 minutos para fazer a sua saudação inicial à nossa categoria. Bora lá, doutora Ana Paula Brandão. Pode começar, Paulinha. Boa noite a todos e a todas, seguidores do trabalho do Sim Saúde Ceará. É um prazer estar com vocês nessa noite. Nós temos trabalhado muito afinco como enfermeiros, como auxiliares e técnicos de enfermagem, na luta, né, contra o coronavírus. E temos discutido muito, né, o que estamos vivendo nesse momento de pandemia. Então, hoje eu acho que a gente vai debater assuntos importantíssimos aqui, para você que vai nos dar aí o privilégio de estar nos acompanhando durante essa hora de debate. É um prazer imenso poder fazer a live com um sindicato tão atuante de luta. Nas minhas andanças pelo interior do estado, a gente escuta muitos relatos positivos da atuação do Sim de Saúde, e com as duas representações, Marta Brandão e Giovana, que é técnica de enfermagem, também enfermeira, assim como eu. É um grande prazer poder estar debatendo o que está acontecendo na nossa enfermagem nos dias de hoje. Um grande abraço, fica com a gente aqui nos acompanhando, que é muito importante. Giovana? Queria saudar a todos, né?
com uma boa noite e realmente dizer que eu me sinto lisonjeada, né, de estar participando dessa live, né, com essas duas pessoas maravilhosas, minha presidente, né, a presidente do meu sindicato, a Marta Brandão, e a Ana Paula Brandão também, né, a nossa presidente do nosso Conselho Regional de Enfermagem, que no momento está licenciada, mas aí é uma satisfação enorme, né, ter esse convite